Deus abençoe grandemente. Até mais, Henrique. Deus abençoe. Receber minha água santa aqui. Entregue pelo Espírito Santo. Amado, exatamente. Nós, agora sim, vamos dar início à primeira mensagem da nossa conferência. Qual é o tema da nossa conferência? Somos. Amém, glória a Deus. Acho que ninguém vai esquecer, né? Eu estou na mesma empolgação como se estivesse no retiro, tá? Então qualquer coisa, tá? Me lembrem aí. Mas o fato é que estamos felizes por poder falar disso. E ao mesmo tempo que a gente está feliz por a nossa denominação como um todo ter esse tema, que é um tema anual para todo ano, vocês vão ver muitos congressos, muitos retiros e outros encontros com essa temática Somos Um. Eu, pastor Ranieri, Igreja Batista Central, fico muito feliz porque esse tema é um tema que nós ficamos muito à vontade para falar. Eu acho que os irmãos já devem ter visto e ouvido muitas e muitas, salve aí 40%, 50% das minhas mensagens, enfatizam em algum aspecto a unidade, a comunhão, essa busca por andarmos na mesma direção, falarmos a mesma língua, termos a alegria e o privilégio de caminharmos, como cantamos aqui agora, para o céu, nesse mesmo sentido e nesse mesmo propósito. Então esse não é um tema novo para vocês, não é um tema novo para mim, e certamente eu não vou falar aqui nada que vocês já não tenham ouvido em algum momento ao longo dessa caminhada como igreja, de 7 anos. Vamos relembrar alguns textos hoje e amanhã, nos dois momentos, tanto amanhã quanto à tarde, e vamos orar para que o Senhor possa fincar, sem dúvida nenhuma, não só esse tema, mas essas palavras em nossos corações, para que assim possamos viver, irmãos, porque não é um tema qualquer, apesar de ser algo conhecido, não é algo que devemos deixar de lado, porque ao observarmos a vida, nós vemos que geralmente quem se perde é quem não está em comunhão. Quem deixa de crescer é quem não está em comunhão. Quem é mais atacado é quem não está em comunhão. Então, não estar em comunhão, não estar em unidade, não pertencer, não vivenciar a vida cristã, é muitas vezes tudo que o inimigo quer que a gente faça, que a gente viva. Ele não está nem aí se a gente não vai para bloco, essas coisas. Não, basta para ele simplesmente que a gente deixe o coração esfriar, que a gente não ande no caminho de Deus, que a gente não tenha a alegria de congregar com os nossos irmãos, que a gente não tenha a alegria de pertencer a uma igreja bíblica e assim por diante. Então que a gente possa ter isso em mente para que a gente medite ao longo desses dias. Existe um ditado muito conhecido popularmente, que eu creio que vocês vão lembrar. É um ditado quando fala de unidade, quando fala de comunhão, quando fala de união, ele diz assim: a união faz a força. Vocês conhecem, né? A união faz a força. Tem engraçado assim, não, a união faz açúcar, porque tem aquela marca de açúcar chamada união, né? Mas o fato é que o ditado em si é esse: a união faz a força. E isso é verdade, tá? Embora não seja bíblico, é um ditado popular, não estou dizendo isso como um versículo da Bíblia, mas isso é uma verdade. E o que ela também diz nas entrelinhas é o seguinte: se é a união que faz a força, a divisão enfraquece. Ou seja, a divisão traz fraqueza, perda, diminuição, traz dificuldade. Isso é aplicado para basicamente muitas coisas na vida. Para a igreja, para a família, para a empresa, para um time ou para qualquer outras áreas da vida. Uma igreja dividida, ela enfraquece. Uma família dividida, ela enfraquece. Uma empresa dividida, enfraquece. Um time dentro de campo, praticando o esporte, dividido, não vence, está fraco. Então a gente cumpre a nossa missão como um povo de Deus, unidos e não divididos. Agora, pensando biblicamente, até mesmo na Bíblia, nós podemos perceber inúmeros exemplos disso. Lá no Éden, enquanto a comunhão reinou, enquanto o homem, a mulher e o próprio Deus, cada um cumpria o seu papel de forma sublime e perfeita, tudo ia bem.
Quando o homem, por meio do seu desejo pecaminoso, decide deliberadamente desobedecer a Deus, o pecado entra no mundo. A ruptura na comunhão dele com Deus, a ruptura na comunhão dele com a sua esposa e assim por diante. Quando a gente olha para os próprios filhos daquele que foi escolhido para caminhar com Deus e para gerar um povo que seria o povo de Deus, eu estou falando de Abraão, os seus filhos, Ismael e Isaque, por não conviverem bem por conta de suas próprias mães, da maneira como foram concebidos, por não conviverem bem, depois de crescidos, foram apartados, foram separados, e ali nasceu uma tensão, uma divisão tão grande que ecoa até os dias de hoje. Afinal de contas, o tempo inteiro a gente liga o jornal e a gente está ali vendo guerra entre os filhos de Israel, guerra entre os islamitas, entre os árabes, que são os descendentes de Ismael. Nós vemos isso na geração seguinte, com os dois gêmeos, Esaú e Jacó, filho de Isaque. Ambos brigam, vão se reconciliar já lá perto do final da vida, mas as suas descendências não vivem em amizade, e sim em inimizade. Porque de um descende a nação de Israel, do outro os edomitas, que vão ser inclusive inimigos do povo de Deus. Olhando para o Novo Testamento, nós vamos ver uma família que Jesus usa como exemplo, numa parábola, para nos ensinar sobre o amor do Pai por nós, independentemente daquilo que a gente faça, que ficou famosa como a parábola do filho pródigo, mas nós vemos ali a descrição de uma família desunida, que mesmo depois de ser encontrado, sendo dado como sumido, desaparecido, como o pai do filho, o pai de ambos vai dizer, como quase morto, né? O irmão mais velho não consegue se alegrar com o retorno do irmão mais novo. Não celebra, não, o texto termina e não diz se ele entrou na festa, se ele celebrou, se ele se alegrou, se ele ficou feliz porque o seu irmão foi restaurado. Então é nesse sentido, e pensando rapidamente nesses exemplos, que eu mais uma vez fortaleço essa ideia. A divisão gera perda, a divisão gera perda, a divisão gera dificuldade, a divisão gera problema, a divisão nesse sentido nunca é saudável. Vamos olhar para um apelo que o apóstolo de Paulo faz para uma igreja, tá? A igreja de Corinto, e a partir daí a gente vai extrair o tema da nossa mensagem de hoje. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 10. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 10. Primeira Coríntios, capítulo de número 1, versículo 10, na minha versão vai dizer assim, ó: Irmão, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem, e que não haja divisões entre vocês, sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, ó Deus, diante dessa palavra, pedir a Tua orientação, ó Deus, para aprendermos dela. Aprendermos, ó Deus, o que o Senhor tem para nos falar acerca desse tema tão precioso para o Senhor, tão importante para Ti, ó Deus, que é a unidade, que é a comunhão. Que possamos, ó Deus, ser instruídos pelo Senhor a partir de agora e sermos edificados por Tua palavra. É que oramos no nome de Jesus. Amém. A primeira mensagem dessa nossa conferência tem esse tema: 3 motivos pelos quais devemos ser unidos. 3 motivos pelos quais devemos ser unidos. Tá? Esse é o tema da nossa mensagem. Eu comprei um livro recentemente para a nossa livraria, que eu sempre tive vontade de ler, porque eu ouvi falar muito bem dele. Ainda não tive a oportunidade, porque ele está na minha fila de espera. Ele se chama Comece pelo Porquê, é do Simon Sinek. Sempre ouvi falar muito desse livro. E, resumidamente, apesar de não ler, o que eu ouço falar sobre ele? Ele vai sempre investigar as motivações internas pelo que a gente faz, o que a gente faz. Ou seja, pelo que nós nos motivamos, pelo que nós fazemos, pelo que nós lutamos, queremos, desenvolvemos, trabalhamos, fazemos escolhas, decisões.
Então descubra o seu porquê e você vai descobrir aquilo que move a sua vida, aquilo que faz com que você decida, aquilo que faz com que você pense. E é justamente pensando sobre isso que eu queria começar essa conferência. O tema é simples, somos um. Mas por que devemos ser um? Por que devemos ser um? Essa é a resposta que eu gostaria de responder com 3 argumentos. O primeiro deles é, devemos ser um, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Devemos ser um, porque essa é a vontade de Deus. Nós já lemos aqui, João 17, 20, 21, foi lido. A irmã Alexandra nos conduziu nessa leitura. E resumidamente ali, Cristo está orando por nós e está dizendo, Pai, eu desejo que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. E ele ainda vai dar o motivo para que eles, ou seja, que os outros creiam que eles são o teu povo. Então, por que devemos viver em união? Porque esta é a vontade de Deus. Irmãos, a unidade do povo de Deus, a vida em comum, a comunhão não é um desejo nosso, não é um desejo da Igreja Batista, não é um desejo que nasce naturalmente no nosso coração, não. É o desejo e vontade do Senhor expresso bem claramente em sua palavra. O Pai deseja que nós sejamos um. A unidade, portanto, é um projeto divino e não humano. É um projeto divino e não humano. Ela nasce no coração de Cristo. E ela é comparada com a própria união de Cristo com o Pai e com o Espírito Santo. Porque Cristo diz, eu espero que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. E como assim? Em concordância, em propósito, em direção. Em nenhum momento ao longo da vida de Jesus, registrada nos evangelhos, registrada em meio de interpretações, até mesmo de ilustrações que os autores das cartas do Novo Testamento trazem, Jesus é tido como um filho rebelde. É tido como um filho que faz a sua vontade e não a vontade do Pai. É tido como um filho que caminha por lugares que o Pai não queria que ele caminhasse. Não, pelo contrário, por diversas vezes na fala de Jesus, ele deixa bem claro para os seus discípulos que é preciso cumprir a vontade de Deus, que era também a sua vontade. Então a comunhão nasce dessa comparação, desse passo importante. E Jesus diz o para quê. O para quê? Para que o mundo creia. Vamos ao texto, João 17, só para vocês entenderem bem claro. João 17, versículo 20 e 21 apenas. João 17, 20 e 21. Diz assim, ó. Não rogo somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, e também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então veja que Jesus deixa claro que um dos propósitos para a sua vinda aqui, para além de salvar, para além de perdoar, para além de santificar, para além de glorificar, para além de preparar morada no céu, para que lá possamos habitar permanentemente com Ele, é também trazer exemplo, trazer a ideia de unidade perfeita, para que, sendo um, nós possamos também imitá-lo e sermos um nesse modo de ser, de pensar e de viver as coisas de Deus, espiritualmente falando, para que o mundo creia no próprio Jesus que nós cremos. Então percebam que a nossa unidade não é só para o nosso bem, é também para o testemunho do Evangelho. Ou seja, o testemunho do próprio Cristo. Deixa eu dizer isso de outras palavras. Se nós não formos unidos, foi o que eu comecei dizendo, aquilo que é dividido enfraquece. Se nós não formos unidos, a nossa mensagem não faz sentido.
O mundo vai ouvir a nossa mensagem, vai ver a nossa desunião e vai dizer assim: eu não quero esse Cristo. Porque esse Cristo dos irmãos aí não é o Cristo que eu posso encontrar nas Escrituras. Então a nossa unidade, ela deve caminhar lado a lado, a nossa pregação, porque uma fortalece a outra. Uma embasa a outra. Uma fortifica a outra, para que o mundo creia. A unidade da igreja de Cristo é um testemunho do Evangelho. Uma igreja dividida enfraquece a sua mensagem. Uma igreja unida autentica, e é essa mesma pronúncia, autentica sua pregação. O seu Evangelho, a sua verdade. O próprio Jesus já alertava sobre isso. Ele diz em Mateus 12:25, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Isso vale para reino, isso vale para a família, isso vale para a igreja, que é o nosso contexto aqui. Então, uma igreja dividida arruina-se a si mesmo. Paulo reforça no texto que já citamos aqui, ou que foi citado, Efésios 4:1-6, que precisamos existir numa unidade para comprovar o quê? Que há um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só Senhor. Se somos então, e somos de fato, um só corpo, não faz sentido vivermos como os membros desconectados, como pessoas sem conexão. Sabe? É desejo do Senhor que a gente possa viver em unidade, porque é nessa unidade que nós podemos avançar. E eu olho para os exemplos bíblicos e fico olhando ali Gênesis 11, né? Nós vemos o exemplo da geração pós-diluviana, que ouve do Senhor a partir de Noé, né? O decreto quando o Senhor diz: olha, Noé, multipliquem-se, assim como ele disse para Adão e Eva, né? Povoem toda a terra, né? E preencham-na. Então eles começam a fazer isso e vão circulando, até que eles chegam nas planícies de uma região, né? E ali nas planícies daquela região eles dizem: não, vamos ficar por aqui, que aqui é plano, aqui tem rio, aqui é um lugar bom para se viver, vamos construir aqui uma cidade, depois de edificar essa cidade, vamos fazer uma torre bem alta e vamos ser respeitados, porque fizemos essa torre mais alta que todas, e assim ninguém vai vir nos atacar ou trazer fim à nossa existência. E eu percebo que até mesmo com intenções erradas, a união faz com que as pessoas consigam coisas magníficas. Porque eles propuseram esse plano maligno de buscar o Senhor por conta própria, no sentido de trazer glória para si por meio dessa torre, e eles, intencionando isso, começaram a construir. Foi quando o Senhor disse: não é bom que o homem esteja assim, eles estão unidos, ok, isso é bom, mas eles estão unidos no propósito errado, buscando glória para si mesmo, fazendo apenas aquilo que eles querem. Então, se há êxito em pessoas unidas fazendo o que é errado, imagine o êxito que haverá quando a igreja do Senhor perceber a força que a união e que a comunhão dela possui. Irmãos, nós podemos, pela força da comunhão que o Senhor nos dá, pela força da unidade que o Senhor nos dá, avançarmos cada vez mais. Cada vez mais. E quando eu digo avançarmos para crescermos enquanto pessoas, para crescermos enquanto igreja, para que a mensagem do Evangelho possa alcançar mais e mais pessoas. Então, por que devemos ser um? Porque esta é a vontade de Deus, em primeiro lugar. Amém? Que aplicações a gente pode pensar disso rapidamente? Evite alimentar conversas que gerem divisão. Irmãos, não empreste os seus ouvidos para ouvir coisas que vão gerar divisão dentro da igreja. Ah, irmão, tu viu fulano? Ó, nem pegou na minha mão na hora da comunhão, aqui ele só quer ser. Não fala com ninguém. Não, irmãos. Não empreste seus ouvidos, não empreste sua atenção, o seu coração para essas coisas. Segunda dica prática: antes de criticar, ore.
Eu duvido que depois da oração você ainda vai ter coragem de criticar. Ore. Ore pelo seu pastor. Ore pelo seu professor da escola bíblica. Ore pelo líder do seu departamento. Ore pelas pessoas que estão ali cuidando da sua vida. Ore pelas pessoas que se sentam do seu lado. Ore por aquela irmã que compartilhou um pedido ali no culto de quarta-feira de oração. Ore. Antes de criticar, ore. Terceiro, valorize o que nos une. O que nos une? Cristo. O que nos une? O Espírito Santo. O que nos une? Uma só fé. O que nos une? Um só batismo. O que nos une? Uma só palavra. Essas coisas, irmãos, são mais importantes do que todas as outras que o inimigo pode usar para tentar nos separar, para tentar nos afastar, para tentar tirar-nos da comunhão. Essa é muito importante e especial para os nossos dias. Aprenda a diferenciar preferência pessoal de princípio bíblico. Tem muita coisa que a gente tem, irmãos, que é opinião pessoal, mas que a gente quer implantar e esperar da igreja, mas que não é nem bíblico. E aí, porque não foi feito, não foi feito, tá vendo? Mas nem é bíblico, era só opinião pessoal minha. Porque eu gosto assim, porque eu gosto assado, porque eu preferia assim. Tem coisa que é só da cultura da religião, nem é da igreja. Eu dizia para a Alexandra, a gente falando sobre a questão da conferência, e aí, querendo ou não, a gente tem a questão dessa época. No ano passado, por exemplo, nós estávamos nos preparando para o retiro da igreja e tudo mais, e a gente sempre fez retiro, né? Inclusive estávamos contando quantos retiros a gente tinha feito. E aí a gente fazendo essa comparação, eu disse, não tem lugar nenhum da Bíblia dizendo que fazer retiro é o que os crentes devem fazer no período de carnaval. Isso é uma cultura. É uma cultura. Fazer retiro é uma cultura. É um costume. Não é mandamento bíblico. Não é versículo bíblico. Não tem. Até porque o que tem na Escritura é 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá presente. Não importa se é no templo, se é em casa, se é no lar, se é no interior, se é no sertão, se é no retiro, se é na cidade. Não importa. Então a gente precisa aprender a diferenciar o que é preferência pessoal de princípio bíblico, de orientação bíblica, de versículo bíblico, de palavra bíblica. E por último, irmãos, devemos nos lembrar que unidade, quando a gente fala somos um, quando a gente fala sobre comunhão, nós não estamos falando sobre uniformidade. E aí tem que haver o respeito entre aqueles que pensam diferente. Porque pessoas que pensam diferente de mim não são automaticamente meus inimigos. São apenas pessoas que enxergam as coisas que eu enxergo de uma maneira distinta. E a gente precisa aprender a respeitar isso, principalmente se essa pessoa é um crente, é uma crente, é um servo, é uma serva do Senhor. E aí nós dois, eu e ele, ela e eu, podemos orar para que o Senhor nos dê um tempo de comunhão, para que o Senhor nos mostre ali onde a gente pode caminhar sem um afetar o outro, ou para que o Senhor mude o meu coração em relação a uma coisa, para que o Senhor mude o coração dela em relação a outra, mas aprender a conviver, a comungar, a viver debaixo dessa mesma expressão de fé que é a vida cristã, sem se machucar ou sem se tornar inimigos. Somos todos um. Por que somos todos um? Em primeiro lugar, porque esta é a vontade de Deus. E em segundo lugar, porque é na união que Deus ordena a bênção. É na união que Deus ordena a bênção. E o texto os irmãos já devem saber, já foi lido aqui também. Vamos lá, Salmo 133. Salmo 133.
São 3 versículos, mas com a lição assim preciosa para nossas vidas. Salmo 133, na minha versão aqui, vai dizer assim, ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, por que devemos viver em união? Porque somos todos um, porque é ali que Deus ordena a bênção. É interessante que o salmista faz as 2 comparações famosas. O óleo precioso sobre a cabeça de Arão, o orvalho que desce do Monte Hermon sobre a região de Sião. O óleo simboliza essa consagração, essa presença de Deus no lugar onde há unidade, no lugar onde há comunhão, no lugar onde os irmãos estão unidos e reunidos pela presença do Senhor. O orvalho, por sua vez, simboliza a vida, simboliza o frescor, simboliza a frutificação. Você nunca foi a Israel, provavelmente, mas se você pesquisar no Google Imagens sobre a diferença da região, você vai perceber que as regiões banhadas por esse orvalho do Hermon, do Monte Hermon, são regiões agrícolas de prosperidade, onde se planta, aquela semente cresce, aquela semente frutifica e ela dá bastante frutos para abençoar aquelas pessoas. Já a outra região que não é banhada é desértica, sem vida, não há produção, não há muito o que se fazer ali. Então, há uma diferença enorme entre uma região e outra. E é exatamente essa diferença, de forma paralela, e poética, que o salmista está usando. É assim a diferença entre o povo que é unido e o povo que é desunido. Porque onde há união, há também um ambiente perfeito para o agir de Deus. Vou repetir, onde há união, há também um ambiente perfeito para o agir de Deus. Há uma preparação. É dito no final do texto que por conta dessa união que é boa e que é agradável diante do Senhor, o Senhor dali ordena a bênção. Não está dizendo que o Senhor abençoa apenas. Não está dizendo que o Senhor lá dos céus abençoa aquelas pessoas que vivem, não. Mas daquela união, do movimento e do momento de comunhão, de unidade, é através dele que o Senhor ordena a bênção. Pastor, tem exemplo disso na Bíblia, do Senhor abençoando o seu povo enquanto eles estavam unidos e reunidos? Tem, muitos. Vamos lá. Em 2 Crônicas 5, os levitas estavam reunidos, adorando a Deus, louvando ao Senhor, dedicando o templo que tinha sido recém-construído para o Senhor. E enquanto eles faziam isso, a presença do Senhor com a sua glória encheu aquele lugar, e a presença do Senhor foi manifestada em meio a toda aquela geração. Quando olhamos para Neemias, no capítulo 4, mas todo o livro, a gente está estudando e vai estudar isso ao longo da escola bíblica dominical, nós vemos que o povo reconstruiu os muros. Por que o povo reconstruiu os muros a partir da liderança de Neemias? Porque o povo foi animado a trabalhar de forma unida, de forma unânime. A divisão de trabalho de Neemias, irmãos, não foi nenhuma coisa espetacular, fora de série que ele trouxe, não. Foi a seguinte, ele disse, olha, cada um vai reconstruir em frente à sua própria casa. E aí eles começaram a tomar a responsabilidade de construir o muro em frente à sua própria casa. E uns foram construindo, e uns faziam apenas o que lhe era devido, outros faziam mais do que lhe fora proposto, e assim, de forma quase que unânime, porque sempre tem os do contra, eles construíram, e o povo de Deus pôde restabelecer os muros da cidade de Jerusalém que estavam caídos há mais de 120 anos. Um trabalho de 6 meses, reconstruiu algo que em 120 anos ninguém tinha tido a coragem de fazer. Por quê? Porque não tinham comunhão, unidade para fazer juntos.
Mas o maior exemplo de ação de Deus e do Senhor ordenando vida e bênção por meio da união do povo é em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Jesus, antes de retornar aos céus, assentar-se à destra do Pai, ele reúne os seus 120 discípulos, ou seja, a igreja ali que ele tinha deixado, e ele diz para eles: não saiam de Jerusalém, não se afastem, fiquem em oração, porque em breve virá sobre vós o Espírito Santo de Deus. E aquela igreja permaneceu debaixo dessa palavra, unidos e reunidos em oração. E a Bíblia diz que constantemente eles estavam nas casas, orando, buscando ao Senhor. No dia marcado pelo Senhor, eles estavam fazendo aquilo que o Senhor lhes mandou fazer, reunidos no templo, orando e buscando ao Senhor. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, eles começaram a manifestar o poder de Deus, as maravilhas do Senhor, o Evangelho de Jesus em línguas variadas, e muitas pessoas de diversos lugares puderam ouvir. Resultado: Pedro se levanta, prega, e cerca de 3.000 pessoas entregam a sua vida para Jesus. Irmãos, isso é possível pela ação de Deus por meio do seu Santo Espírito, mas sobretudo por meio da obediência da igreja do Senhor, que se manteve unida e reunida, obedecendo a palavra do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor lhes disse que era para fazer, sabe? Então a gente vê que o Senhor, ele abençoa por meio do seu povo, ele abençoa por meio da sua igreja. O Senhor vai alcançar pessoas por meio da nossa comunhão, o Senhor vai alcançar pessoas por meio da nossa unidade, o Senhor vai alcançar pessoas por meio do nosso exemplo. Então que a gente de uma vez por todas entenda, irmãos, que somos um não é apenas um tema para uma conferência, mas é um tema para toda a vida, para o estilo de vida que Deus quer que a gente tenha, e que andar juntos, e que andar em comunhão, e que viver a vida cristã uns com os outros, é justamente o que o Senhor espera de nós, para usar isso em favor daqueles que Ele mesmo ainda vai trazer para a sua igreja, trazer para o seu Filho, trazer para a salvação. E todas as vezes que a gente está de, porventura, biquinho, birra, ou com coração frio, que a gente seja lembrado disso. Eu, quando estou de biquinho, de birra, com coração frio, sem querer congregar, não estou ajudando em nada o reino de Deus. Pelo contrário, estou atrapalhando. Por quê? Porque não é no meio da desunião, não é no meio da confusão, não é no meio da divisão, é no meio da comunhão, é no meio da união, é no meio da bênção. Como é bom e agradável que os irmãos vivam brigados. Não, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. União. Então é isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor quer da sua igreja. E para isso a gente precisa fazer muitas coisas na prática. A primeira delas talvez seja servir sem competir. Ou seja, servir sem me comparar. Estava conversando com uma pessoa ontem, junto com a Alexandra, e ela dizendo para nós: mas porque no meu trabalho eu faço 8 coisas e a pessoa que divide o trabalho comigo faz só 6. Até só isso para ela, pois quem divide o trabalho de vocês não é bom em matemática. Porque são 14, dividido por 2 era 7 para cada. Mas você ficou com 8, a pessoa ficou com 6. Né? Mas às vezes, na casa de Deus, a gente está assim. Porque o meu trabalho é só abrir a porta. Então eu vou só abrir. Porque o meu trabalho é só comparecer no horário do ensaio. Então eu vou só comparecer no horário do ensaio e pegar meu instrumento. Mas porque o meu trabalho é só ser o vocalista. Então eu vou aparecer só na hora que os microfones já estiverem ligados para me poder pegar e colocar minha linda e doce voz para cantar. Quando na verdade o primeiro que abriu a porta, se tivesse um pouquinho mais de um pensamento de serviço ou de servo, poderia abrir a porta, ligar o ar, ligar o som,
O primeiro que ligou os instrumentos poderia ligar não só o seu instrumento, mas ligar os instrumentos dos demais, checar se os microfones estão com pilha, sem pilha. Os últimos que chegaram poderiam ver se tem uma cadeira fora do lugar, para colocar essa cadeira no lugar certo. Poderiam ver se tem algum copo ali fora do lugar para poder colocar no cesto. Mas não. Às vezes é justamente o contrário. As pessoas que servem fazem aquilo que não deveriam fazer. E aí, quando terminam o seu serviço, deixam a cadeira fora do lugar, o som fora da normatização, o copo que bebeu água no chão, e assim por diante. Irmãos, isso não é coisa de quem quer viver bem com os outros. Todo mundo aqui tem sua casa. E todo mundo aqui sabe que há alguém lá na nossa casa, por mais que a maioria seja bagunceiro, mas há alguém que sempre vai brigar pelas coisas fora do lugar. Eu não sei se é a sua mãe, se é o seu pai, se é você, mas sempre tem alguém que vai. Você vai beber água, deixa um restinho de água dentro do copo, a pessoa vai lá em seguida, parece que só para dizer, e reclamar a você. Você foi ao banheiro, usou o vaso, deixou um pouquinho sujo, a pessoa vai lá, o vaso está sujo, vai lá limpar. A pessoa sempre vai encontrar alguma coisa para ser feito, para corrigir, para melhorar. E a gente, para viver bem com aquela pessoa, faz, se adequa, se arruma, se organiza e começa a viver de uma forma saudável. Irmãos, na igreja do Senhor, no serviço da casa de Deus, é desse mesmo jeito. Todos nós precisamos ser um pouquinho de cada coisa, ir além do que nos foi pedido para fazer mais. E quem está falando isso é o pastor, que geralmente, não sempre, é quem chega e abre a porta, liga o som, acende a lâmpada, liga o data show, deixa já lá no jeito de projetar. Aí a pessoa que estava escalada para projetar, quando dá 8h05, por exemplo, no culto de domingo de manhã, é que chega. Era quem deveria ter chegado antes e preparado as coisas da sua projeção. Ou seja, não fez nem aquilo que deveria ter feito. Da mesma forma o instrumentista. Da mesma forma a pessoa que canta, a pessoa que limpa, a pessoa que abre a porta. E assim eu poderia dar inúmeros exemplos. Eu não estou citando pessoas, eu estou dando exemplos. Para que a gente entenda. E para que a gente possa servir, sem se comparar, sem competir, mas fazendo aquilo que nos foi dado para fazer de forma bem feita. Porque é isso que gera unidade, é isso que gera comunhão. Uma coisa, irmãos, que a gente tem que compartilhar o tempo inteiro e aprender a viver assim. Praticar o perdão. Eu cito essas coisas, mas nada disso me machuca. Sabe? O irmão chegou atrasado 15 minutos na projeção. Eu desço dali, o irmão pode assumir daqui para frente, fique à vontade, dou um abraço, Deus abençoe. Sabe, eu não levo aquilo para o meu coração, eu não vou dar um mini infarto por causa daquilo, não. Por quê? Porque a gente precisa praticar o perdão, irmão, porque em algum momento pode ser eu que vou precisar do perdão dos irmãos. E se eu não perdoo ninguém, como é que eu vou ter cara depois para pedir perdão a vocês? E se na hora que alguém me pede uma coisa, eu fecho a cara, eu fico zangado, eu fico irado, eu faço o bico, como é que depois eu vou ter comunhão, unidade com vocês, abraçar vocês no momento de comunhão, de confraternização? Então a gente precisa rapidamente aprender a praticar o perdão, tanto dar quanto receber, e desenvolver por meio disso uma cultura de encorajamento. Essa palavra não é para magoar ninguém, nem para ferir ninguém. Essa palavra é para encorajar, é para que sejamos despertados para um novo tipo de serviço, em que a gente seja proativo, em que a gente faça além do que foi pedido e que a gente desenvolva com responsabilidade os dons que o próprio Senhor foi quem nos deu. Para que sejamos diferente da igreja do começo desse texto, que era a igreja de Corinto. Para que sejamos uma igreja, irmãos, onde a inveja, o orgulho, a disputa, a cara ruim, a fofoca ou qualquer outra coisa fique da porta para fora, lá no coração de quem está passando para ir para o fofão ali embaixo. Não nos nossos.
Porque ao crente, ao cristão, nada disso é favorável. Nada disso é favorável. Manter no nosso coração inveja, manter no nosso coração orgulho, manter no nosso coração comparações negativas, ruins, manter no nosso coração raiva, zanga, falta de perdão, nada disso é favorável ao que a gente está falando aqui, sermos um. Como é que eu vou ser um com a pessoa que eu tenho raiva, que eu tenho inveja, que eu não estou convivendo bem com ela? Então não dá para ser assim. Pelo contrário, uma igreja só experimentará a verdadeira cooperação, a verdadeira unidade, a verdadeira comunhão, quando nós somos humildes, quando o nosso serviço for abundante e quando a nossa vida for uma vida de perdão, que dá e que recebe com rapidez, para que nada e nem nossas orações sejam interrompidas. Por quê? Porque a comunhão, o sermos um, o vivermos em unidade, é o lugar de onde Deus nos abençoa. Quando Jesus adentra a nossa igreja, se senta na nossa cadeira e assiste ou participa do nosso culto, é isso que Ele espera ver. Uma igreja em comum, uma igreja em união. E dizer somos todos um, aqui, nesse exato momento, quando a gente fala esse tema, é muito bom. Mas a gente tem que dizer somos todos um toda hora. Somos todos um na alegria, somos todos um na dor, somos todos um no sofrimento, somos todos um na bonança, somos todos um na escassez, somos todos um na feijoada, somos todos, como o Gleice estava dizendo, pastor, está pesado, brincando. Porque os mesmos irmãos que doam são os mesmos irmãos que vendem, é os mesmos irmãos que compram, é os mesmos irmãos que cozinham. Eu digo, somos nós, somos um. É isso que é ser igreja. É isso que é ser igreja. E eu dizer para ele, diga, igreja, é porque eu já tirei o ofertório do culto. Que eu disse, irmão, já vai ter demais. Mas é porque isso é que faz com que nós, da igreja, e não só a Igreja Batista Central, mas a Igreja de Cristo, entendamos. Os irmãos estavam perseverando unânimes na oração, no partir do pão, na doutrina e na comunhão. Nada ou ninguém deles tinha necessidade, porque aqueles que viam os outros com necessidade iam lá, vendiam daquilo que possuíam e supriam as necessidades uns dos outros. É isso que nós estamos fazendo e procuramos fazermos. Com a nossa vida, suprirmos as necessidades uns dos outros. Abraçarmos aqueles que precisam de abraço, acolhermos aqueles que precisam de acolhimento, ensinarmos aqueles que precisam de ensino, exortarmos aqueles que precisam de exortação, a orarmos por aqueles que precisam de oração, intercedermos por aqueles que precisam de intercessão e assim por diante. Servirmos de bom coração, de bom grado para todos, ministrando a todos, porque Jesus e Deus dali ordenam a bênção. Somos um. E por que somos um? Porque essa é a vontade de Deus. Somos um. E por que somos uns? Porque é por meio da nossa unidade que o Senhor ordena a bênção. Amém? Mas ainda, em terceiro lugar, eu disse que seriam 3 porquês, motivos pelo quais sermos um, pelo quais vivermos em unidade. O terceiro é que nós somos um, porque é a partir da união que há o crescimento. É a partir da união que há o crescimento. Nós não temos como passar por outro texto, a não ser pelo texto justamente da igreja primitiva. Então vamos lá, Atos capítulo de número 2. Versículos de número 42 a 47. Imagine só, irmãos, uma igreja que até então era acostumada a fazer tudo de forma bem resumida, onde todos se conheciam, geralmente desde o início da caminhada do ministério com Jesus, uma igreja com uns 12, uma igreja depois com mais pessoas que chegou a um total de 120, mas essa igreja ela é batizada pelo Espírito Santo, os irmãos começam a pregar, o apóstolo Pedro prega, 3.000 pessoas se convertem, e de repente essa igreja sem templo, sem um lugar definido para se reunir, precisa acomodar essas pessoas à fé, quando digo acomodar, não trazer elas para dentro de casa, mas acomodar a fé, ensinar para elas o que era
viver a vida com Deus, elas já tinham sido batizadas, a ideia de que foram batizadas ali logo após sua conversão, e agora eles precisavam viver. Vamos ver como eles viviam. Versículo número 42, Atos 2, 42, assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então aqui está a base da vivência deles: doutrina, comunhão, partir do pão e oração. Aí continua: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, em cada alma havia temor, vida reverente a Deus. Sabe qual é o problema da nossa geração atual? E eu não estou falando só de cristãos, de pessoas do mundo atual. Falta de reverência, de temor. As pessoas não respeitam autoridades, as pessoas não respeitam símbolos, as pessoas não respeitam pessoas, as pessoas não respeitam nada daquilo que lhes é imposto. A falta de temor tem levantado filhos que contradizem a vontade dos seus pais, tem levantado alunos que desrespeitam seus professores e tem levantado cristãos que não estão nem aí para o que Deus diz, para que eles não façam em sua palavra, porque eles continuam fazendo vez após vez, sempre que tem oportunidade de fazer. Irmãos, a vida de santidade, a vida de obediência ao Senhor não é por esforço próprio, é pelo temor do Senhor. E não é o medo de não ver o Senhor, não é o medo de não ir para o céu do Senhor, não. É a consciência, como falamos na última quarta-feira, da santidade de Deus, da pecaminosidade do nosso coração e do quanto a gente precisa se ajustar a Ele para viver em comunhão, para não ficar distante dEle, para não abandonar e não deixar aquele que nos amou ao ponto de dar o seu Filho perfeito. Então percebam que em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais o Senhor fazia por meio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto, ou seja, o valor da venda, entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam de forma unânime no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse texto, além de ter sido inspirado pelo Espírito Santo, obviamente, a Lucas que o escreveu, ele possui uma cronologia de descrição, uma maneira como ele é colocado, bem didática. Porque é só você fazer a leitura ao contrário para você entender. Eu sou um missionário, uma missionária, estou começando um trabalho num lugar longínquo, a gente vai ali começar um ponto de pregação, uma frente missionária, o que é que eu devo fazer? Faça isso. Faça isso. Porque não existe outra estratégia de crescimento para a igreja do Senhor que não seja essa. Qual, pastor? A comunhão com Deus, a comunhão com os irmãos, a comunhão com a sociedade e, sem dúvida nenhuma, a bênção de crescimento que vem do próprio Senhor. Percebam que o texto termina dizendo que o Senhor, dia a dia, acrescentava sobre ele os que iam sendo salvos. Ou seja, o Senhor mesmo era quem trazia mais pessoas para crerem no seu evangelho. Por que o Senhor trazia? Porque o Senhor olhava para aquela igreja e via que eles tinham, em primeiro lugar, versículo 42, comunhão com Deus. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e no temor ao Senhor. Então não tem crescimento em uma igreja onde os crentes não temem a Deus. Não tem crescimento na igreja onde o povo de Deus não tem buscado esse Deus, não tem comunhão com o Senhor. Irmãos, nós conseguimos enganar o líder de ministério, nós conseguimos enganar o pastor, nós conseguimos enganar até mesmo nossos cônjuges, mas nós não enganamos a Deus. E Deus não vai trazer gente para uma igreja onde Ele sabe que as pessoas não estão fazendo a sua vontade.
Não vai. Porque ele não vai tirar a pessoa do mundo e colocar numa instituição que não é do mundo, diz ser de Deus, mas que age como as pessoas que estão lá. Então é preciso temor do Senhor, é preciso o estudo da doutrina de Deus, é preciso comunhão, é preciso oração. Mas também é preciso viver bem entre si. Esses irmãos, eles não tinham vida apenas verticalmente, porque tem gente que acha que dá para viver só com Deus. Não, eu louvo a Deus na minha casa, eu busco a Deus na minha casa, eu leio minha Bíblia na minha casa, eu faço oração na minha casa, mas eu não quero saber de comunhão com a igreja, não. Não é assim que essa igreja agia. Olha só, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Essa igreja vivia tão próxima um dos outros, que eles tinham conhecimento das necessidades uns dos outros. Que não só tinham conhecimento, como faziam algo para resolver essas necessidades uns dos outros, para ajudar nessa necessidade uns dos outros. Irmãos, a comunhão que temos uns com os outros é o que revela justamente a comunhão que temos com Deus. Porque a maneira que nós temos para provar o nosso amor para com Deus é amando o nosso próximo. Não são esses os dois principais mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então, um está ligado ao outro, não há como dividir. Eu amo a Deus à medida que eu amo ao próximo. E Jesus nos ensina no Sermão da Montanha que uma maneira prática de amar ao outro é não fazer para os outros aquilo que eu não quero que façam para mim. Simples. Não fazer para os outros aquilo que eu não quero que façam para mim. Então eu amo a Deus respeitando, eu amo a Deus cuidando, eu amo a Deus me importando, eu amo a Deus ajudando, eu amo a Deus acolhendo, eu amo a Deus abençoando o próximo. Mas sobretudo não fazendo a Ele aquilo que eu não quero que façam para mim. Então essa igreja que tinha comunhão vertical, tinha comunhão na horizontal, uns com os outros, tinha também a, vamos dizer assim, boa visão dos que eram de fora. E isso é um fator importante, porque no versículo 47 ele começa dizendo assim, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. De todo o povo. É uma boa pergunta para a gente sair por aí fazendo. Nossa igreja é uma igreja simpática ao povo? Ou é uma igreja da qual o povo tem antipatia? Porque tem gente que pensa que ser cristão é ser antipático. E não é. Jesus não era uma figura de quem as pessoas não queriam se aproximar. Porque se assim fosse, ele não viveria, por grande parte das páginas da Bíblia, cercado de multidões. Você já foi cercado de multidões alguma vez na sua vida? Em 2023, eu fui assistir a final Flamengo e Palmeiras lá em Brasília, no estádio. Eu fiquei cercado de multidões, na entrada e dentro do estádio. Pelo menos 50 mil pessoas estavam lá. E eu fico imaginando, ninguém aqui, fora as pessoas que comigo estavam, me conhece. Ninguém me conhece. Se eu der um vacilo aqui, Carlinhos, não tem ninguém para me salvar. Eu já contei para os irmãos, eu estava torcendo pelo Palmeiras do lado da torcida do Flamengo. E o Palmeiras dá-lhe gol. E eu sem poder comemorar, Marcelo. Só caladinho na minha. Quando eu abri um sorrisinho de canto de boca aqui, os flamenguistas olhavam assim, o que é que esse cara, nosso time está levando gol e esse cara está sorrindo? Então eu estava literalmente de mãos amarradas, sem poder fazer nada. Mas ali estava no meio de uma multidão, mas que não era uma multidão simpática a mim. Jesus, pelo contrário, em diversos momentos é dito que ele estava em meio a multidões, mas multidões que queriam vê-lo, queriam falar com ele, queriam tocar nele, queriam receber algum milagre dele, ou mesmo ver ele fazendo algum sinal, pessoas que estavam ali por causa dele. Irmãos, nós
precisamos aumentar o nosso temor a Deus e diminuir a nossa religiosidade, que é o que afasta as pessoas. Nós precisamos aumentar a nossa obediência interna a Deus e diminuir talvez um monte de mandamentos e regras que a gente tem só na nossa cabeça, que é o que afasta as pessoas de Jesus. O reino dos céus não é sobre fazer ou não fazer, é sobre crer ou não crer, é sobre entregar a sua vida para Jesus ou continuar como dono dela. É sobre o seu coração confiar em Jesus ou em si mesmo. E a gente precisa deixar isso claro para as pessoas que convivem conosco, porque elas podem até terem antipatia, mas elas precisam saber que a antipatia delas deve ser verdadeiramente ao Evangelho, conhecendo o Evangelho, e não aquilo que a gente tem apresentado de errado do Evangelho. Então eles louvavam a Deus, eles tinham comunhão, eles partiam pão, eles cuidavam uns dos outros, não estavam fazendo nada que a gente não possa fazer. Louvar a Deus, perseverar na doutrina, viver em oração, ter comunhão, ajudar os nossos irmãos necessitados. E é justamente por isso que o povo de fora olhava para ele e dizia: olha, essa comunidade aí, esse povo aí é um povo diferente. E eles tinham simpatia por eles. E o que o Senhor fazia isso, era o Senhor que fazia, e não eles mesmos. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Por quê? Porque o Senhor é quem dá o crescimento. Por meio da comunhão e da união, o Senhor traz o crescimento. O crescimento não foi uma estratégia de marketing e não será. O crescimento foi consequência da comunhão genuína. As pessoas estavam vendo algo diferente no meio daquela comunidade. Aquela comunidade apresentava uma vida saudável, um crescimento espiritual, um crescimento relacional, um crescimento numérico. Porém, quando a igreja vive dividida, ela se torna introspectiva. Quando a igreja vive dividida, ela se torna introspectiva. Ou seja, a igreja só pensa nela mesma. A igreja só pensa em si. Porém, quando a igreja vive unida, o Senhor torna essa igreja uma igreja missionária. Uma igreja missionária, uma igreja que alcança pessoas pelo poder do seu testemunho. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 27, ele vai dizer resumidamente numa frase: combatendo juntos pela fé do Evangelho. Combatendo juntos pela fé do Evangelho. A imagem ali que Paulo traz à nossa mente é a imagem de soldados que estão lado a lado. Irmãos, nós não lutamos uns com os outros. Nós lutamos juntos pela causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O irmão que está do seu lado, o irmão que pega na sua mão, o irmão que lhe abraça, o irmão que lhe faz raiva também às vezes, não é seu inimigo. Ele é seu irmão. E ele está do seu lado no exército do Senhor contra as trevas, contra o inimigo, contra as forças do mal. O irmão que cai, o irmão que peca, o irmão que fala da vida alheia, o irmão, ele se deixou ser usado. Mas mesmo assim ele não é seu inimigo, não é nosso inimigo. Ele precisa do nosso amor, ele precisa da nossa atenção, ele precisa do nosso cuidado para que o Senhor restaure a vida dele e para que ele possa mais uma vez ser um soldado que está lado a lado. Aplicações práticas: participe ativamente da vida da igreja. Envolva-se em um dos ministérios que ela possui e pratique ali a vida em comum. Valorize a comunhão a partir de pequenos grupos. Irmãos, a gente não tem como ter comunhão com todas as pessoas. Jesus, ele, em determinado momento, dentro do seu próprio grupo de 12 discípulos, ele tem comunhão mais aproximada com apenas 3. Ou vocês não veem que no Evangelho, ou nos Evangelhos, tem coisas que só 3 participaram junto com Jesus? Pedro, Tiago e João.
Porque tem um ciclo mais íntimo de pessoas que são e se constituem, se demonstram ser pelas ocorrências da vida, aquelas pessoas que não soltam a nossa mão. Tem gente que está conosco na alegria, mas tem gente que além de estar conosco na alegria, também está no dia ruim. Tem gente que no dia ruim desaparece. O celular está ocupado, fora de sinal, some. Tem gente que quando o nosso extrato bancário está recheado, está lá. Mas tem gente que quando a gente olha e está precisando do cheque especial, ele não aparece. E a gente precisa entender isso, tudo bem, mas saber promover comunhão com pessoas que se mantêm fiéis em todo tempo, em todo momento. Então valorize essa comunhão, seja um promotor da paz, busque comunhão com essas pessoas. Pergunte-se a si mesmo, eu sou ou tenho sido um instrumento de união na minha igreja ou de divisão? Eu sou ou tenho sido um instrumento de edificação ou de destruição? Eu estou comprometido com o nós, ou seja, com o sermos um? Ou será que eu estou preocupado só com eu? Eu sou um, eu não sei o quê, eu só posso esse horário, eu só posso esse dia, eu só posso sei o quê, eu. Somos. Não é um indivíduo, é uma comunidade. Não é um singular, é um plural. Não é a caminhada de uma pessoa, é a caminhada de uma coletividade, de um corpo, de uma família, que nós possamos ser assim. Disse que há muito tempo, e eu já estou caminhando para o fim, na era ainda glacial, só uma história, os porcos-espinhos tiveram que se decidir, porque o frio tomava de conta de tudo, e eles individualmente estavam morrendo. E a única chance deles sobreviverem era permanecerem próximos uns dos outros. Só que havia um problema quando eles se aproximavam demais. Um espinhava o outro. E eles se feriam. E isso fazia com que eles se separassem e novamente perdessem outro tanto congelado. Então, com o passar do tempo e aquela situação sem solução, eles tiveram que decidir. Ou aprendiam a suportar as feridas que um causava no corpo do outro e ficavam juntos para que juntos pudessem sobreviver, ou se entregavam à solidão e à morte. Existe porco-espinho até hoje. É sinal então que eles se acomodaram e aprenderam a conviver uns com os outros, mesmo com ferimentos. Irmãos, não congregue na igreja achando que você nunca será ferido, nunca será machucado, que as pessoas nunca farão algo ou falarão algo com o qual você não goste, não concorde. Não existe essa igreja. Não existe. E se existe, ela está lá no YouTube. Porque lá você não convive com ela, você só assiste os cultos dela. Mas você não vê o pastor no dia a dia, você não vê o líder no dia a dia, você não vê os bastidores, você não enxerga as pessoas que lá estão servindo. Então, somos um é aprender também a conviver com essas diferenças, com essas cicatrizes, que fazem de nós soldados ainda mais valiosos e importantes para o nosso Senhor. Porque, segundo dizem, quanto mais cicatrizes tem um soldado que volta da guerra, mais brilhosa é a sua medalha. Para que a gente possa suportar, viver e aprender a comungar, a dividir a vida uns com os outros. Porque é para isso que o Senhor nos chamou. Porque somos um, porque é a vontade do Senhor. Porque somos um, porque é dali que o Senhor ordena a bênção. Porque somos um, porque é por meio da comunhão que há crescimento. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por esta palavra que é Tua, que é verdadeira, que é, ó Deus, como ela mesmo diz, eficaz, penetrante, ó Deus, e que vai até o profundo da nossa alma.
que nos ensina, que nos exorta, que nos consola, que nos aponta a direção. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos um, vivermos como tal na prática e desfrutarmos, ó Deus, dessa bênção. A primeira bênção é saber que estamos cumprindo a Tua vontade. A segunda bênção é saber que por meio dessa unidade o Senhor nos abençoa e abençoa todos aqueles que estão ao nosso redor. E a terceira bênção é saber, ó Deus, que o Senhor, por meio da nossa unidade, acrescenta mais e mais pessoas pela fé em Cristo, a família da salvação. Muito obrigado por isso, ó Deus. Muito obrigado por esta primeira mensagem e que o Senhor continue a falar aos nossos corações hoje ainda acerca dela, amanhã através das demais mensagens que o Senhor nos trará, que possamos ser um e desfrutar desse amor, desse cuidado, dessa provisão que Tu tem para conosco. Nós oramos, nós agradecemos, nós Te pedimos proteção, cuidado ao retornarmos para casa. Sabemos que o mundo está numa festa pagã, carnal, como o próprio nome diz, mas nós estamos aqui, buscando ao Senhor, nos consagrando ao Senhor. O profeta Malaquias fala que em determinados tempos seria perceptível a diferença entre o ímpio e o justo. Nós não queremos ser melhores do que ninguém, mas com temor que temos, ó Deus, ao Senhor, queremos, ó Deus, pedir, ajuda-nos, protege-nos, livra-nos de todo o mal e abençoe essas pessoas, para que, ó Deus, no ano que vem elas estejam conosco, celebrando a salvação que alcançaram por meio de Jesus. Que o Senhor assim nos abençoe. No nome de Jesus, amém e amém. Vamos nos assentar. E antes da gente orar silenciosamente para encerrar o culto, quero só relembrar aos irmãos. Amanhã